que é? Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo da fusaca. Vasco, Vasco, Vasco! Você que se liga na Globo, falamos ao vivo do estádio do Pacaembu, em São Paulo. O Corinthians defende a liderança diante de sua torcida, como sempre, comparecendo em grande número. O adversário é o Vasco da Gama, que vive uma noite pra lá de especial. Aí a torcida do Vasco, na expectativa de acompanhar bem de pertinho a volta do Reizinho da Colina. Juninho Pernambucano, um dos grandes ídolos da história do Vasco. 10 anos depois, jogando fora do Brasil, ele está de volta e vai vestir a camisa de número 8 daqui a pouco. São várias homenagens aqui no estádio do Pacaembu, em São Paulo. Aliás, da torcida, quando o time se apresentava no campo de jogo, surgiu a expressão Reizinho da Colina. É o Reizinho que se é torcida, e essa expressão ficou acompanhando o Juninho para sempre, num momento muito especial. Aos 36 anos, o Juninho está de volta. Por sinal, o Vasco vem pro gramado. Aí o Felipe e a expectativa da presença do Juninho. O Vasco está estreando um novo uniforme hoje. Diego Souza, Anderson Martins, ali o Márcio Careco, o Alexandro. E a expectativa da gente ter as primeiras imagens do Juninho Pernambucano. Aí está o Juninho, com a abraçadeira de capitão. Boa sorte ao Juninho nessa volta ao futebol brasileiro. Você que está curtindo o futebol na Globo, num dia como hoje, por exemplo, é um privilégio. Tem um Juninho Pernambucano, tem um Ronaldinho Gaúcho, tem um Rogério Ceni, entre outros destaques do futebol brasileiro, jogadores de tanta importância, de tanta história, jogando no nosso campeonato. Aí o Juninho vai usar um par de luvas. O Juninho jogou tantos anos na França, né? 11 graus a temperatura aqui no estádio do Pacaembu, em São Paulo. Luiz, diga! Vamos ouvir então o homem da noite aqui, desculpe interromper. A apresentação que todos os vascaínos esperaram durante 10 anos. Juninho, hoje capitão, Fernando Praz teve a iniciativa de passar para ele a abraçadeira. O que esperar de você? O que o torcedor do Vasco vai poder esperar de você hoje? Boa noite. Boa noite, espero fazer um bom jogo, uma reestreia e já uma reestreia bem difícil contra o líder do campeonato, uma grande equipe. Mas eu espero corresponder à altura, ajudar meu time a conseguir um bom resultado que é importante para a gente. Quanto tempo em campo? Não, isso aí não dá para pensar antes do jogo. Vamos ver o que eu posso fazer. Obrigado, Juninho. Luiz Roberto. Muito bem, boa sorte ao Juninho. O Corinthians também já bate bola no gramado. O Éder Luiz, contrato e empréstimo renovados. Está confirmado, está no campo de jogo. O Corinthians também já entrou. O Felipe deu um abraço ali no Emerson Sheik, né? O Sheik está no banco de reservas do Corinthians. Olha só que opção, né? E aí o Emerson abraçando também o Juninho Pernambucano. Vamos voltar aqui para o Pacaembu agora, para a gente mostrar as escalações para você deste Corinthians e Vasco da Gama, um grande clássico do nosso futebol que você vai curtir, além de todas as informações da rodada. Vamos então aos times. Nós temos aqui a execução do hino nacional, ainda está em processo de arrumação ali para a execução do hino nacional. Vamos mostrar aqui a escalação do Corinthians. Júlio César é o goleiro com a número 1. O Eldinho, lateral direito, número 18. O Wallace, número 25, é o zagueiro pela direita. Leandro Castan, número 4, é o zagueiro pela esquerda. E Fábio Santos, número 6, na lateral esquerda. O meio de campo do Corinthians tem Ralf, número 5, Paulinho, número 8. São os dois volantes. E aí nós temos uma linha de 3 homens que encostam lá no ataque, né? Pela direita o William com a número 7, pelo meio número 20 o Danilo e pela esquerda o Jorge Henrique, vestindo a camisa número 23. E lá no centro do ataque, Liedson com a número 9, tem 4 gols no campeonato. Liedson está aí já brigando pela artilharia. O técnico é o Adenor Bach e o Tite. Os jogadores já se cumprimentaram. Temos um problema, me parece, no som aqui no Pacaembu e, portanto, ele não vai ser executado hoje. Vamos à escalação do Vasco. Fernando Praz, número 1. Na lateral direita, Wagner, número 23. Os zagueiros, Dedé, 26 e Anderson Martins, 25. Na lateral esquerda, agora mais titular do que nunca, Márcio Careca, 32. O Ramon foi negociado com o Corinthians.
Meio de campo tem Rômulo, número 37. Aí um pouco mais à frente, pela direita, número 8, Juninho. E pela esquerda, número 6, o Felipe. Fez continência ali o Juninho Pernambucano. E centralizado, encostando nos dois atacantes, o Diego Souza, número 10. O ataque tem Éder Luiz com a 7, Alexandro com a 9. Esta escalação escolhida pelo técnico Ricardo Gomes. A disposição tática do time do Vasco no campo de jogo tá aí para você. Apita o jogo, tá aí o Leandro Voaden. Ele é da FIFA e da Federação Gaúcha. Auxiliares José Chaves Franco Filho e Marcelo Barisson, ambos do quadro especial da CBF. Autoriza Leandro Voaden. Bola rolando, está valendo no Pacaembu. Pro Corinthians vale a liderança. Pro Vasco a recuperação. E a saborosa volta de Juninho Pernambucano. Você vai acompanhar os outros jogos simultâneos, lances de Flamengo e São Paulo, de Ceará, Atlético Mineiro. Também os jogos que já têm resultados definitivos. Tudo isso para você em mais uma transmissão do Brasileirão aqui pela Globo. Na marcada a primeira falta pelo Voaden, favorecendo o time do Vasco. Falta cometida sobre o Anderson Martins. Rapidamente Juninho já faz a cobrança. Tentou um esticão lá na ponta direita, bateu muito forte na bola, primeiro toque na volta. Acabou estranhando um pouquinho, enquanto você via ali o Anderson Martins voltando para a sua posição. Júnior, sua expectativa, um Vasco em tese com 3 volantes, mas 2 deles bem ofensivos, Juninho e Felipe, e um Corinthians que praticamente tem um time titular, à exceção do Chicão, que está com a Midalite, o zagueiro, e não está jogando. Boa noite, Júnior. Boa noite, Luiz, boa noite a todos. Eu acho que existe uma expectativa não somente pelo rendimento do Juninho, mas também a forma como o Vasco vai usar todos esses jogadores de qualidade técnica realmente muito grande, Luiz, mas a disposição, principalmente na parte defensiva, é o que a gente vai ver no jogo. O Corinthians, líder do campeonato, em fase muito boa, tem o Chicão fora do jogo, mas em compensação o time continua com aquele excelente entrosamento. O Voaden está marcando agora a falta sobre o Diego Souza. Os jogadores do Corinthians reclamaram muito de que o Diego teria feito falta, enquanto que o Ceará abre o placar sobre o Atlético Mineiro. 1 para o Ceará, bom gol do Marcelo Picasso, que por sinal está voltando hoje. Centroavante Marcelo Picasso a ser titular do time do Ceará. E o Galo em crise depois da goleada sofrida por Internacional por 4-0. Primeira falta, primeira possibilidade para Juninho Pernambucano. Dos grandes chutadores dos últimos 10, 15 anos do futebol brasileiro. 34 metros e 70 a distância da bola para a linha de gol. O Juninho está autorizado, partiu o Juninho. Já bateu no canto. Gol! Está de volta! Juninho Pernambucano! Um exímio chutador dos mais completos dos últimos tempos do futebol brasileiro. O kick da bola na linha da área. Observe lá. E a linha acabou fazendo com que a trajetória mudasse. O Júlio César caiu atrasado. E o Juninho foi para a torcida. Foi para o abraço. Na segunda vez que ele botou o pé na bola. É uma das grandes armas do Juninho, né? Não só na cobrança direta, mas nos passes, nas bolas paradas. Dá de volta o Juninho. 56 gols com a camisa do Vasco. Bastaram 2 minutos para o Juninho já dar um cartão de visita. E que cartão, hein, Júnior? Realmente, Luiz, eu acho que essa expectativa que existia, primeiro que a gente está falando de um profissional na verdadeira acepção da palavra. Inclusive o Juninho ficou nesse período agora, antes de vir para o Vasco, treinando com o Vitorino lá no Catar para chegar aqui em ótimas condições. Segundo, ele passou todo esse período agora, quando chegou, treinando falta. Para o quê? Para começar a se ambientar com a bola. Você vê que ele dá uma batida diferente daquela que normalmente ele bate com o peito do pé. E o Vasco se manda pela direita com o Éder. Vai para cima da marcação do Fábio. Tocou mais atrás no Fagner, fez o cruzamento. Apareceu o Wallace tirando de cabeça. Jorge Henrique domina. Aí tentou o Paulinho de um bico lá para a ponta esquerda para o Edson. Aí chegou, foi o Dedé, toca de cabeça na direita. Fagner, a bola foi desviada. Chegou tocando o Ralf, a bola vai saindo pela linha de fundo. Luiz. Escanteio favorecendo o Vasco, diga. O Juninho que se despediu do Vasco com gol na final da Taça João Avelange em 2001, né, de 2000, mas já acabou sendo em 2001. E antes do jogo, o presidente Roberto Dinamite disse que o Juninho bate falta melhor do que ele batia.
E o Juninho vai para a cobrança do escanteio. Partiu o Juninho, já vem levantamento. Muito forte, a bola vai passando por todo mundo e sobrando com o William. Mais uma vez aí o Ralf. E o Paulinho do lado dele, o Paulinho que desfalcou o Corinthians no jogo contra o Bahia. Aliás, a dupla de volantes do Corinthians, Ralf e Paulinho, tem sido meio que um esteio, né? Uma sustentação desse time que o Tite construiu. E o Corinthians se manda pela direita. Aí dominando o Eldinho, tentou o chute para a defesa do Fernando Praz em 2 tempos. A impressão que essa bola bateu no rosto do Fernando Praz, né? Ele tentou talvez a defesa definitiva, observe lá. Não, foi no peito mesmo. E depois o Liedson se apresentava, mas o Fernando Praz fez a defesa. O jogo está 1-0 para o Vasco. Foi o gol da volta do Reizinho Juninho Pernambucano. O Júlio César foi enganado pelo kick da bola, você vai observar na linha da pequena área. Olha lá. Normalmente, por conta da tinta que fica ali, a linha fica um pouco mais dura. E a bola toma uma velocidade, Luiz, em função do sereno. Tem uma outra coisa, por experiência, os goleiros, quando a bola vem assim para quicar na frente, eles ficam em pé, eles não caem, esperam para ir na bola no último momento, coisa que o Júlio não fez. O Brasil inteiro ligado no Brasileirão. E aí o Corinthians com o Paulinho. Tentou jogada para o Ralf. Apareceu o Éder Luiz ajudando. Perdeu para o Ralf. Ele bate bem. Fernando Praz defendeu. Bola voltou no William. Márcio Careca tirou. A bola volta no Eldinho. Eldinho recebe do lado direito. Márcio Careca chega tocando. O Corinthians chega à primeira finalização. A Fiel vem com o time. Isso é uma empatia impressionante mesmo. O lateral cobrado, vai subindo o Felipe, resvalou de cabeça. Aí o Dedé parando. Vai subindo o Jorge Henrique. Dedé foi na dividida com o Liedson. Os dois partiram, os dois parados no arranque, né? O Liedson até saiu um pouquinho na frente, mas o Dedé conseguiu se recuperar. E o Dedé de novo, parando de cabeça. A bola voltou, Jorge Henrique pegou bonito e reclamou de falta, mas o juiz entendeu que não foi. Mas ele pegou direto, a gente vê o Éder Luiz, ele bobeou. O Ralf bate muito bem, embora não faça muitos gols, né? E você está revendo na nossa câmera colocada ali dentro do gol, né? A defesa do Fernando Praz. E na sequência o chute do Jorge Henrique, que saiu à esquerda aí do Fernando Praz. Ali o Fábio Santos para fazer a cobrança do lateral. Jogou o Dedé, entrega para o Éder Luiz. Empréstimo renovado até o meio do ano que vem. É jogador do Benfica, contrato novo. Aí você vê os jogadores à disposição do técnico Tite, que está lá em pé no alto do seu vídeo, quase saindo do vídeo, né? Os jogadores à disposição são o Renan, o Paulo André, que é zagueiro, o Moradei, que joga de volante, o Moraes, que é meia, o Edenilson, que é volante, meia, o Alex, que é o Alex do Inter, meia, atacante, e o Emerson Sheik, que é o primeiro ali que apareceu meio de passagem ali, opção para o ataque do time do Corinthians. Os reservas à disposição do técnico Ricardo Gomes do banco do Vasco da Gama são estes, os jogadores, né? O Alessandro, o Douglas, que é zagueiro, o Alan, que é da seleção sub-20, está aqui, joga na lateral no meio, o Gilmar no meio, Bernardo meia, Elton e Leandro, atacantes. O Leandro, por sinal, é esse primeiro aí, o Leandro, que jogou no São Paulo, no Grêmio, e o Ricardo Gomes, que tem encantado a todos em São Januário pela postura, pela forma limpa de trabalhar, né? Vai jogando aí o Leandro Castan. Tentou levantamento para o Jorge Henrique. Mais uma vez o Dedé. Tem sido um dos grandes destaques do Vasco. O lateral cobrado, Fábio Santos, vai levando. Trouxe tiro, volta para o pé esquerdo. Arrumou para o Jorge Henrique. Fez o levantamento para o William. Tocou de cabeça. Espalma pela linha de fundo. O William subiu com o Márcio Careca. Os dois são pequenos. E o Fernando Praz fez essa defesa. De novo para você. Plasticamente um lance muito bonito, tanto o cruzamento, a cabeçada e a defesa do Fernando Praz. William para fazer a cobrança do escanteio, Danilo subiu, a bola passou, Jorge Henrique dominou, de esquerda foi travado, bola voltou, chute do Ralf. Pegou de primeira e uma contribuição generosa do Fernando Praz.
O chute do Ralf. A bola passa sobre o corpo do Praz. A visão está encoberta, tudo bem. Mas o chute vem na direção dele. E o Ralf abre o sorriso e vai comemorar com a fiel torcida. Primeiro gol dele no Campeonato Brasileiro. E o Corinthians empata num chute de fora da área, por sinal, o segundo do Ralf, né? Ele vive tentando, não faz muitos gols. E hoje acertou. Aí o Fagner, pela direita, cruzamento, a bola passa na frente do gol do Corinthians, é só tiro de meta. Empatado o jogo. Júnior. Bem, Luiz, a verdade é que o Vasco fez o gol com 2 minutos. Não vou dizer que recuou, porque esse recuo é quase que inconsciente. Não estava conseguindo encaixar a bola do contra-ataque. A bola estava batendo e voltando. O tempo todo o Corinthians já tinha criado pelo menos 2 boas ocasiões antes de chegar ao seu gol. Tem que mudar a postura, né? Não pode ficar só se defendendo, jogando contra um time tecnicamente bom e principalmente bem entrosado em função das jogadas que organiza pelas 2 laterais. Liadson tentou pro William. Márcio Careca dá um bico lá pro ataque. Leandro Castanha para de cabeça. Jorge Henrique, a bola passa, sobra com o Danilo. Chegou o Anderson Martins ali na cobertura. O Danilo tentou um calcanhar, mas o Éder Luiz recupera pro time do Vasco. Olha o Fagner, deixou essa bola passar, quase perdeu pro Liedson. Recuperou o Danilo, tocou no Jorge Henrique. Fábio Santos devolveu no Jorge, arrumou pro William, levou pro pé esquerdo, o chute saiu fraquinho, mas dominou o Jorge Henrique. O Dedé chegou. A bola, me pareceu, já havia sido tocada pelo Jorge ou pelo Dedé um pouco mais à frente. Mas é um lance de área que o Renato Marcília vai já decifrar pra gente. Olha o Liedson recebendo lá no centro, a bola passou, Anderson Martins tirou. Luiz. Aí o Juninho. Falta, marcou o Voaden. Bom, a gente vai ter a repetição do lance lá de área do Jorge Henrique. Eu peço só um minutinho pra gente acompanhar aqui a interpretação do Marcílio. No domínio do Jorge Henrique, a bola já tinha ido à frente. Marcílio, como é que você viu o lance? O lance foi normal. O problema todo é que o Leandro Voaden estava na intermediária. E aí o torcedor olha, o jogador vê a distância que o árbitro dá e aí resolve chiar com razão. Se ele erra de perto, ninguém reclama. Acerta de longe, todo mundo acha que ele está inventando, né? A decisão foi correta, ele tem que estar mais perto do lance. Aí o Fagner. Escanteio que favorece o time do Vasco. Chegou o Jorge Henrique, que tem essa função tática e ele desenvolve com uma facilidade. Auxílio do Corinthians. Tem sempre uma coreografia nessa curva muito bonita. Todos, normalmente todos, a maioria, né, com a camisa preta. E o Fagner, você vê aí, ele vem para ser atendido. Ele teve um probleminha na perna esquerda. E o Juninho já se prepara para fazer a cobrança do escanteio. Acho que é um problema na caneleira ali que se soltou. Juninho fez o levantamento do escanteio. Toque de cabeça do Alexandre, do Dedé. E a bola foi pela linha de fundo. Juiz está marcando apenas o tiro de meta. O Luiz, em referência ao Fagner, ele amarrou a atadura com muita força. O que acontece? Com o esparadrapo. Ele vai cortar o esparadrapo, porque começa a dar uma cãibra e não consegue circular bem a perna. Você termina tendo um problema. Da primeira falta o Jorge Henrique saiu, mas da segunda não saiu não. Não, mas acontece o seguinte, que ele joga o corpo dele, o cotovelo em cima do jogador do Vasco da Gama. Olha agora. Como ele provoca o contato. É ele que vai no contato, olha ali. A falta foi dele, Jorge Henrique. A reclamação do jogador do Vasco foi correta. Na primeira pode até ter sido falta nele, mas ele levou de vencida. Claro, no momento que deixou, passou para trás. O William vai na cobrança de falta para o Corinthians. Veja a movimentação do Wallace, do Paulinho, os grandalhões. O William fez o levantamento, Danilo não conseguiu desviar, a bola sobrou com o Liedson. Defendeu Fernando Praz. E ele vai de novo, de soco, tira dali. Bola voltou com o Ralf. E o Rômulo chega rasgando, tirando da área vascaína. O Wallace dá um chutão lá para a ponta direita. O Leandro Castan se apresenta. Leandro Castan domina. Vai tentar o drible. Está sendo marcado de forma implacável pelo Careca. Paulinho fez o cruzamento. Bola passa por todo mundo. Foi muito alto o cruzamento. Sobra com o William do lado esquerdo. De novo o cruzamento. E agora o Fernando Praz. Já faz a ligação buscando o Éder Luiz, né? Que é sempre uma válvula de escape importante para o Vasco. O Éder Luiz reclamou de falta do Fábio Santos. Mas o Voaden entendeu que não houve. Se ele marcou aquela sobre o Jorge Henrique, e que o Jorge Henrique foi quem fez a falta, essa muito mais, né? Tá começando a perder o controle, aquela sintonia fina, sensibilidade que o árbitro tem que ter. Perdendo o Leandro Voaden, né?
O Eldinho acabou perdendo, o Márcio Careca entrega para o Felipe. Felipe no meio para o Rômulo. O Rômulo fez o corte, o Juninho Pernambucano estava na jogada. Protegeu, devolveu no Rômulo, que passa para o Éder Luiz. Na direita tem o Alexandro. O Alexandro dominou. Foi para cima da marcação do Fábio Santos. Aí o Fagner. Fagner tentou o drible. Foi para a grande área. O Fagner, que grande lance! Globo, a gente se liga em você. Vivo, melhor internet com maior cobertura 3G. O Fagner arrancou, fez tudo certinho. Tentou fazer o golaço. E você vê o torcedor do Corinthians. As crianças também no estádio, está muito bem agasalhado, com o gorrinho do Timão, um par de luvas. O Fagner, que começou a carreira no Corinthians, foi revelado pelo Corinthians, foi para a Holanda, para o PSV. E nessa volta está no Vasco, do lateral direito, o Fagner. Foi a primeira jogada perigosa que a gente pode dizer do Vasco depois do seu gol, né? Anderson Martins não alcançou. O Fernando Praz sai jogando com o Márcio Careca. Foi para cima do Fagner. O Wagner mandou o seguinte: entendeu que não houve falta do Fagner agora sobre o Jorge Henrique. Agora eu concordo com o árbitro também. Todo mundo passa a se jogar. Nem acho que ele se jogou. Acho que ele patinou mesmo o Jorge Henrique agora, né? Foi botar o pé esquerdo de apoio daquela patinada. Aí o Paulinho. O Eldinho, o William, Liedson, Danilo, são opções. Ele tocou no Danilo. Danilo tentou a devolução para o Paulinho, clareou, levou para o pé direito, bateu no cantinho. Gol do Corinthians! Bateu de bico no cantinho baixo direito do Fernando Praz, para lembrar o Ronaldo Fenômeno, pro Tite sair na comemoração e pro Corinthians virar o jogo no Pacaembu. Paulinho, segundo dele no Brasileirão, com seus dois volantes, que é o esteio do time. Exatamente, Luiz. São os dois homens que vêm de trás, que não tem marcação, que chegam como elemento surpresa. Da mesma forma como foi o Ralf no rebote na defesa, agora o Paulinho, que fez uma jogada técnica e teve a ideia de bater da forma como ela se apresentou. Foi de bico mesmo, exato, exagerei? Foi de bico, foi de bico. Foi recurso, né? Ele usou o recurso, que a bola estava embaixo dele, não dava para armar para ele bater. O que é que ele fez? Bateu de bico. Globo, a gente se liga em você. Tem uma segunda chance na bola parada, embora não seja. Bom, o Juninho não tem muita posição, ele tem um jeito especial de bater na bola, que por sinal o show do intervalo vai mostrar para você uma explicação que ele deu ao nosso Globo Esporte. O Júlio César sabe da competência do Juninho, ficou preocupado, orientou a barreira que protege o canto esquerdo dele. Juninho Pernambucano partiu na cobrança, Júlio César. O Adler está dizendo que a bola saiu depois da defesa do Júlio César. Mais uma vez a cobrança do Juninho, olha. Bate com muita facilidade o Juninho. A gente está revendo por um outro ângulo a cobrança. Ela passa da barreira, faz a curva. O Júlio César esperto fez a defesa. Juninho cobrou o escanteio. O corte agora foi do Ralf. Se chocou na saída, ficou reclamando de falta. Márcio Careca trabalhando com o Felipe. 44 minutos, Felipe levantou. Alexandre agora passou. Alexandre foi. Chegou lá no Júlio César. O Júlio César ficou caído. O Castan dá uma dura no Alexandre. A gente está vendo na passagem do Alexandre no Júlio César. Você vê alguma maldade nessa correria que ele fez ali ao lado do goleiro do Corinthians? Não, nenhum. O Júlio César girou. Quando ele girou, a perna dele foi pro ar. Ele usou uma malandragem, Claro. Tá ganhando o jogo, tá no final do primeiro tempo. Não houve nada. Olha só.
toquezinho de leve no joelho dele, mas... Nada que justifique isso que acontece. Toda essa discussão, né? mas foi exatamente para isso, para ganhar um pouquinho de tempo. Ô Júnior, a virada do Corinthians, a vitória por 2-1, esse resultado é justo? Luiz, a justiça no futebol a gente sabe que é bastante complicado, mas a iniciativa do jogo o tempo todo, a gente pode até dizer, o Vasco fez o gol cedo, mas não é fez o gol cedo, porque o Corinthians nem tinha se arrumado em campo. A gente pode ver até pela posse de bola que o Corinthians ficou mais tempo com o Vasco sendo muito mais objetivo do que o Vasco nesse primeiro tempo, que não conseguiu organizar os seus contra-ataques. Os três homens de frente, Éder Luiz, Diego Souza e Alexandre, não foram bem no primeiro tempo. Termina o primeiro tempo no Pacaembu, de virada o Corinthians vai vencendo o Vasco por 2-1, vai sustentando a liderança e o nosso show no intervalo começa com os nossos repórteres, que ali atrás do gol, né, o gol dos vestiários do tobogã, os nossos Abel Neto e Edson Viana conversando com os jogadores. Edson. Muito. Ouvindo aqui o Juninho Pernambucano. Uma boa posse de bola do Corinthians, a gente sofreu um pouco, tivemos algumas chances aí no contra-ataque. Temos que tentar segurar a bola um pouquinho mais no campo de defesa do Corinthians para criar mais oportunidades. Juninho, o que significa uma volta com gol de falta logo na primeira cobrança? Eu preferia ganhar o jogo, sem dúvida alguma. Espero que melhore o resultado no segundo tempo, mas me deixa feliz. Mas o mais importante é que a gente pelo menos não perca hoje aqui. Obrigado, Juninho. Luiz Roberto. Edson Viana, Abel Neto são os nossos repórteres abrindo o show do intervalo. A gente está revendo o gol do Juninho Pernambucano, né? Que abriu o placar, inclusive, aqui no estádio do Pacaembu. Daqui a pouco o Juninho Pernambucano vai falar sobre essa história de bater na bola com essa facilidade que bate o Juninho Pernambucano aqui no nosso show do intervalo. Como que o Juninho pega na bola? Porque você bate colocado e forte ao mesmo tempo. Bate para cima para tentar a bola não rodar tanto, né, e mudar um pouco de direção. O Juninho está autorizado, partiu o Juninho, já bateu no canto, gol! O Reizinho tá de volta, Júnior. Você batia diferente ou era assim também? Não, eu batia mais ou menos dessa forma, um pouco mais perto. Ele disse que batia dessa forma por quê, Luiz? Porque foi longe, entendeu? Então dá para ele bater essa bola, ela pegar essa trajetória por cima da barreira e quicar na frente do goleiro. Mas se ele quiser dar vantagem no lance de pênalti, ele pode? Pode. Autoriza Leandro Voaden. Bola rolando, está valendo o segundo tempo no Pacaembu. De 2 para o Corinthians, 1 para o Vasco, 8ª rodada do Brasileirão. Vasco é o mesmo time, Luiz. Corinthians também, mesma formação. O Tite falou que tem que partir para cima, tentar o terceiro, não tem essa de segurar resultado não. O Ricardo Gomes, por sua vez, quer que o time segure mais a bola. Foi a principal reclamação dele durante o primeiro tempo. Aí o Fábio Santos. Bola volta no Éder Luiz. Jorge Henrique vem na marcação. Ele toca mais atrás agora no Juninho. O Fagner desmarcado pela direita. Ele tocou no Éder Luiz. Escapou do controle do Éder Luiz. E o lateral favorece o time do Vasco. Acho, né, Júnior, que você até já disse isso. O Corinthians está no seu normal. Um jogo muito coletivo, muito consistente. E o Vasco tem vários jogadores abaixo na condição técnica, né? Sobretudo esses três homens de frente, né? Que se tivesse numa condição melhor, Luiz, segurariam essa bola. Então daria tempo para o meio e para a defesa respirar. A bola está batendo e está voltando. Se isso acontecer, o jogo vai ficar mais igual. Aumentaram os pedidos, quer que o Jorge Henrique parta para cima do Fagner. Falta cobrada rapidinho. Felipe tocou na esquerda, Márcio Careca fez o levantamento, fechou o Alexandro. Chegou Leandro Castan, deu um chutão tirando dali. Bola volta com o William, tocou de cabeça mal, sobrou no Felipe, tentou bater pro gol, saiu meio lascado. Paulinho não permitiu que o Felipe finalizasse com aquela tranquilidade, né? Chegou atrapalhando ali o Felipe. Rômulo corta, a bola volta no Fábio Santos, Jorge Henrique. Aí o Dedé entrega no meio pro Diego Souza, Éder Luiz na ponta direita. Aí ele trabalha com o Éder Luiz, os três da frente do Vasco aparecendo muito pouco no jogo. Juninho. Fagner pelo meio, chega Paulinho de bico, joga essa bola para escanteio. Ou até uma marcação de falta. O Voaden está apontando na direção lá da lateral, né? Porque naquela dividida lá no Éder Luiz, ele, o assistente, marcou a falta. Ele esperou a fração de segundo ver se dava vantagem. Não concretizado, ele volta atrás e marca a falta. Correto. Juninho Pernambucano vai na cobrança de falta, daquele jeito que explicou hoje no Globo Esporte e que nós mostramos novamente para você agora há pouco no show no intervalo. Aquela batida de baixo para cima na bola.
E vem Juninho, faz o levantamento. Olha o Alexandre, a bola sobrou com o Anderson Martins, mas está parado o jogo. Marcado o impedimento. A bandeirinha levantou, o Dedé está aí sentindo um problema no peito. E a gente vai rever a jogada agora. O Alexandre está lá na frente. Nossa, tinha uma penca. O Dedé chega e o Anderson Martins. Mas o Alexandre participou e estava impedido, não, Marcelo? Já no impedimento foi bem marcado. Acho que o Dedé foi bolada mesmo que ele levou no peito. É abaixo do peito, né? Luiz, você falou em relação à batida do Juninho. Aquela ali é uma batida diferente. Porque é uma batida de cruzamento. É com o peito do pé, com a parte interna do pé, para você pegar já o teu companheiro de frente. Éder Luiz pela direita. Vai para a linha de fundo. Alexandre pediu para o Alexandre. Não conseguiu tocar. Na verdade, é a primeira jogada que se desenvolve por inteiro, digamos assim, da dupla de ataque do Vasco. No jogo inteiro. O Vasco que jogou 7 partidas no campeonato, teve 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. As 3 primeiras partidas o Vasco utilizou um time de reservas. E por sinal foi muito bem, né? Ganhou do Ceará, ganhou do América e teve uma derrota para o Curitiba. Mas 6 pontos nas 2 primeiras partidas com o time de reservas, porque os titulares foram poupados para a decisão da Copa do Brasil. Juninho Pernambucano fez o levantamento, o Diego Souza subiu, o toque de cabeça do Alexandro. E mais uma vez o bandeirinha marcou. Me parece que ele marcou o impedimento. A gente vai ver de novo no lance se o Alexandre está à frente. Outra vez, hein, Marcelo? Exatamente. Só que agora é o Alexandre, número 9, sabe? Aí saiu o cartão amarelo para o Fábio Santos por essa falta aí no Éder Luiz. Já nós temos um lance no Engenhão para você. Fábio Santos recebendo o primeiro cartão amarelo do jogo. Juninho vai para a cobrança. Segundo, hein? O segundo, é verdade. Juninho na cobrança da falta. Passa orientações para os companheiros. E vem levantamento, Alexandro! Agora ele estava em condição legal. O Juninho fez o cruzamento, o Alexandro vai. O peixinho, como essa bola passou triscando na trave. E tinha condições normais nesse lance, né, Marcílio? Tinha 3 jogadores do Vasco em condições normais, porque o lateral do Corinthians não saiu. A zaga saiu para provocar o impedimento e um zagueiro não saiu, deixando todos em condição regular. Na verdade, dessa vez ele não levou sorte, viu, Luiz? Que ele fez o movimento da cabeça, inclusive, perfeito, que era para tirar qualquer possibilidade de defesa do Júlio César. No Engenhão, o Zé Roberto Reis entendeu que houve pênalti nesse lance sobre o Ronaldinho. E aqui o Tite conversa com o Emerson, o Sheik daqui a pouco entra no Corinthians. Que por sinal, em todo treino do Corinthians, o Emerson trabalha pelo menos 1/3 do tempo como titular. Você está vendo aí o Sheik, campeão brasileiro pelo Flamengo e pelo Fluminense nos últimos anos. Ano passado fez até o gol do título, né, na vitória sobre o Guarani por 1-0. É falta para o Corinthians, a falta é boa. E vem levantamento de falta, Danilo está na marca do pênalti. Leandro Castan também vai, olha o Danilo. Desviou de cabeça, a bola vai à direita do gol do Fernando Praz. É árbitro do Rio Grande do Sul. Aí o Vasco se mandando pela direita. Éder Luiz arrumou para o Fagner, vai no fundo, cruzamento, Diego Souza desviou, a bola sobrou com o Alexandro. Deu uma puxadinha para o meio da área. E o Fábio Santos chegou tocando para escanteio. Do tipo, né? O que eu tenho para fazer, porque não estou sabendo se tem alguém nas costas. Vamos ver se era isso mesmo. Dava até para botar essa bola no peito, né? Dava para o peito atrasar essa pro Júlio César. Vai Juninho na cobrança do escanteio. Éder Luiz na primeira trave. Ele faz o levantamento, faz muito pelo alto. Anderson Martins tentou o domínio. Chegou lá atrás para tirar essa bola. O Wallace rasga, tira de lá. E o Liedson vai tentar ganhar essa bola do Márcio Careca. Ganhou. Fez o drible. Sai jogando pela direita. Jorge Henrique está no alto, lá na ponta esquerda. Ele tocou no William. Levantamento impedido, Jorge Henrique. Tem que dar cartão aqui. Tem que dar cartão pro jogador do Vasco da Gama. O Márcio Careca no Liedson, é exatamente o que vai fazer o Leandro Voado, hein? Perfeito. Deixou o jogo seguir. Houve a lei da vantagem.
Corinthians estava atacando, fazendo um ataque perigoso, mas a falta, ele foi agarrado, a falta foi de cartão. Nós vamos ver agora novamente. Olha ali. Aí deixa seguir, correto. Aí houve impedimento. Aí outra fase de jogo. Aí volta e mostra o cartão. Foi perfeito agora o árbitro. Foi a última jogada do William, número 7, saindo para a entrada do Emerson, camisa 11. Aí o Diego Souza, prontinho para deixar o campo. O Vasco estreando o novo uniforme, né? A meia listrada, a camisa sem a faixa transversal nas costas. E o Bernardo com a 31 entrando no lugar do Diego Souza. É mais um jogador que tem também na bola parada, exemplo do Juninho Pernambucano, um dos seus fortes. O Eldinho. Esse é o Paulinho, enquanto o homem do gol da vitória. Alex já recebeu, levou para o pé esquerdo, tentou de longe, Fernando Praz, volta para escanteio. Tem muitos recursos o Alex. O efeito que essa bola pega, talvez ela fosse para fora, me pareceu mesmo, né? Você está vendo de pertinho todo o movimento para o chute de canhota do Alex. E veste a camisa 12 do Corinthians. E vem cobrança de escanteio. Paulinho, Leandro Castanho, o Wallace, os grandalhões. Olha o levantamento, o braço ficou no meio do caminho, o Dedé tirou dali. Bola volta no Bernardo, ele e o Jorge Henrique. Jorge Henrique desvia de cabeça. O Wallace. Aí na direita o Alex. Entrou pilhado com o pedido, o treinador. Tocou no Eldinho. Eldinho domina. Edson pedindo. Eldinho foi pro drible. Ganhou do Felipe, agora fez o cruzamento. Fernando Praz defendeu. Agora voltou no Emerson. De pé direito. Volta no Jorge Henrique. Foi interceptado pelo Ralf. Jorge Henrique tinha condição até de chutar essa bola pro gol. Bem arrastado com o Ralf. E a gente está revendo, olha, o cruzamento vem. E é uma bola dificílima para o Praz. E na sequência a bola saindo, conforme você está vendo aí. Alexandre tem bolinha anunciando que a rede balança. Aqui Bernardo levou para o pé esquerdo. Bernardo foi para a linha de fundo, cruzou para o Éder Luiz. Passou muito forte essa bola e vai saindo em lateral. Vamos aos internautas, tem gol, hein? E é gol do Flamengo. E aqui vai sair o Juninho Pernambucano. Vai entrar o Alan no lugar dele ali. E o Ricardo Gomes está pedindo para o Juninho passar a abraçadeira de capitão para o Felipe. O Alan que também está na seleção sub-20 do Brasil para jogar o Mundial, né? Mas os jogadores foram liberados. Exemplo do Negueba, que acabou de fazer a jogada do gol do Flamengo. Bola na esquerda para o Fábio Santos. Chegou o Fagner. E aí, Júnior? Luiz, naturalmente, se esses jogadores tiveram o mesmo rendimento, né, que tinham antes de jogar no exterior, certamente as duas equipes vão ganhar muito. Juninho, a experiência, já teve muito tempo no Vasco. Quer dizer, mas o Alex também não é um reforço pra gente jogar fora, não. E agora a gente vai ver uma das credenciais do Alex, viu, Júnior? Porque tem uma falta frontal pro Corinthians, o Rômulo e o Dedé. Da esquerda para a direita, o Dedé e o Rômulo. A 24,80 metros da bola para a linha de gol. E o Alex vai lá para fazer a cobrança. Fez muitos gols já de falta. É um fundamento que ele exerce com maestria. Já está autorizado o Alex. Estreando diante da torcida corintiana. Partiu o Alex, bateu. Fernando Praz para fazer a defesa. Bola sobra pelo meio. Emerson vira o jogo na direita. Alex, ele domina. Vai passando o Eldinho. Alex tocou para o Eldinho. Edson pedindo, ele cruzou. Anderson Martins joga essa bola para escanteio. E chegou no pé do Alex. E ele botou o Eldinho em condições perfeitas para o cruzamento, né? O Eldinho que você vê aí voltando. O passe dele foi facilitando o companheiro, já para o companheiro fazer o cruzamento. E o próprio Alex vai na cobrança do escanteio. Leandro Castan está na grande área. O Corinthians está pressionando. 33 do segundo tempo, está 2-1 o jogo. E o Alex fez o levantamento, o Praz ficou no meio do caminho. Dedé tirou essa bola, que sobrou com o Jorge Henrique. Ele dominou de pé direito. E a bola foi sobre o gol. Quase que se redimiu, né? Que situação, hein, Jorge Henrique? Globo, a gente se liga em você.
Lá no Engenhão a gente teve um apagão, mas não foi do estádio não, hein? Não foi do estádio, foi do Felipe, o goleiro do Flamengo. Mas já está recuperado. Enquanto você vê o Éder Luiz saindo para a entrada do Leandro. O Leandro do São Paulo, do próprio Corinthians. Fez uma temporada maravilhosa em 2002 jogando no Corinthians, né? Campeão da Copa do Brasil, campeão paulista. Ele jogou no Grêmio recentemente, jogou no Fluminense também. Olha a bolinha aí anunciando que tem gol acontecendo no Brasileirão. 36 minutos de bola rolando no segundo tempo. O Corinthians vai sustentando a liderança do campeonato com vitória no Pacaembu. E mantendo também a invencibilidade, exemplo do Flamengo. Bernardo adiantando, tocando. Boa bola pro Leandro, recebe na direita, devolve no Bernardo. Arrumou no meio, Leandro ajeitou pro Felipe, na esquerda pro Márcio Careca, trouxe pro pé direito, fez o levantamento, chegou o Castan, fez o corte. Bola volta no Felipe, ele protege, balançou o corpo, tocou no Márcio Careca, Alexandre de mão levantada pedindo bola pra ele, Júlio César saiu, escapou do Júlio César. Que isso, Júlio César? Ele reclama com o árbitro sem razão. O erro foi dele. O lance foi absolutamente normal. E aí o Rômulo dominando. Mais o levantamento na ponta direita. Foi muito forte. Globo, a gente se liga em você. Finzinho de jogo. O Corinthians vai mantendo a liderança com a vitória. O Vasco está na 10ª posição do campeonato. Tem 11 pontos. O Vasco, evidentemente, com a vitória hoje. Manteria. Olha a cobrança rapidinha do Bernardo, mas o Voaden, ele tinha. O Bernardo, como o Vasco não bateu imediatamente, quem sofre a falta é que disse que é o não barreiro. Você não bate imediatamente, você está dizendo, vou respeitar a formação da barreira, né, Marcelo? Exatamente. No momento que deixou o árbitro administrar a formação de uma barreira, ele não pode cobrar mais de forma rápida, né? E o Bernardo vai para a cobrança de falta. E vem levantamento. O Júlio César passou na trave. O Alexandre talvez estivesse impedido de novo, mas a bola passou diretamente, né? E bateu na trave na cobrança do Bernardo. Aí o Fagner, 44 minutos. Finzinho de jogo no Pacaembu. Anderson Martins levantou, ela passou pelo Castan. Foi lá o Júlio César para fazer a defesa. Olha só a cobrança do Bernardo. A bola passou por todo mundo, quicou e bateu, explodiu na trave esquerda. Aí o Alan. Chega Fábio Santos. A bola vai ficar com o Fagner. Dá um chutão lá pro centro. O Bernardo vai chegando agora. O Júlio César saiu da área. O Bernardo ganhou. Ele estava impedido. O assistente marcou o impedimento do Bernardo. O Bernardo se desculpa com o goleiro. A gente está revendo o lance, Marcílio. Uma bola meio despretensiosa, né? Aí na sequência o jogo já estava parado, mas se o lance prossegue, tem falta de alguém ali? Não, não, né? Não. Ele está parado pela posição inicial do Bernardo quando a bola foi lançada. Aí o toque de cabeça do Eldinho buscando o Liedson. Anderson Martins saiu com bola e tudo pela lateral. 47 minutos e meio. Aquele lance que suscitou a dúvida no impedimento agora há pouco. Vamos ver de novo? Um chutão lá de... Olha como o Bernardo está lá na frente agora. Olha, atenção. Olha o Bernardo ali. Pronto. Super tirateima mostrando o impedimento do Bernardo. Luiz, independente do resultado até agora, o Corinthians mostrou realmente um entrosamento, mostrou principalmente um poder de marcação muito grande de não deixar o adversário jogar em nenhum momento. Segundo tempo um pouco menos, mas o primeiro tempo realmente teve uma iniciativa muito grande. Com isso, consegue fazer com que os homens de meio campo joguem, principalmente o Jorge Henrique, o Eli Edson, estão sempre participando do jogo, como foi o William também no primeiro tempo. Corinthians 2, Vasco da Gama 1, fim de papo no Pacaembu. Corinthians segue líder.